Galera, enquanto eu estava preparando o vídeo de maldições, eu encontrei uma coisa estranha. E principalmente, né, voltava para aquele mistério dos olhos da Uro e de outros olhos do tipo. Lendo o volume 0, para ver o negócio de gente amaldiçoada, né? A Maki, naquele momento da escolinha, né, que eles são engolidos, o Yuta e a Maki são engolidos, já tem duas crianças engolidas, a Maki mostra que o moleque mais velho tá amaldiçoado também, né? E o coisa visual dela, pra ela saber que o moleque tá amaldiçoado, é que os olhos dele estão pretos. Os olhos dele estão pretos igual os da Uro. E aí eu chequei as outras instâncias, né, de olhos pretos. Aparentemente, né, só tem o Ezo, né? Tem o Ezo e o Ketsu, mas isso aí tem várias outras maldições que tem os olhos parecidos, tá? Então, no caso do Ezo e do Ketsu, eu descarto, porque provavelmente é coisa. Na verdade, nem é o Ketsu também, né? Só o Ezo, é só o Ezo. O Chozo também não tem os olhos pretos. Então, eu acho que é só coisa da descendência de maldição dele, nesse caso, né? Mas no caso da Ogami e do Toji depois, e do Ogi também, né? É meio esquisito, porque a Ogami ela sempre teve, né? Os olhos daquele jeito. E a gente sabe que ela mexia com o sobrenatural, né? A técnica dela era com o sobrenatural, mas eu não sei se ela nasceu daquele jeito. O que fica estranho é porque o neto, quando ela incorporava um espírito, no caso, né, a informação no neto, né, no capanga dela, não é neto de verdade, né? Ele não é neto de sangue dela, é só o modo como eles chamam ela de avó. E aí, quando ela incorpora nele normalmente, o Toji, ele tá consciente, ele lembra, tem as memórias dele e tudo mais, né? E os olhos dele estão normal. É só depois que ele mata ela, que a técnica fica automática, que ele perde a consciência. E aí os olhos dele ficam igual dela. Ficam pretos, né? Ficam pretos. Então, eu não sei que tipo de maldição seria essa. Aparentemente é uma maldição que vai direto na alma. É alguma maldição que marca a alma da pessoa. No caso do Ogi é estranho, né? Porque o Ogi ele achou que ele era um fracassado porque os filhos dele eram fracassados, as filhas dele eram um fracasso, né? Era ele que ia herdar a família, blá. Mas e aí no caso da Uro é esquisito porque aparentemente os olhos dela são vermelhos pela capa que o Geg desenhou, que o Geg pintou, os olhos dela são vermelhos e o resto é preto, né? A Uro, ela foi traída, né? Entre aspas, ela foi traíram a confiança dela do clã dela. Ela foi promovida para ser bode expiatório. E se essa trairagem gerou uma maldição nela? Uma maldição que marcou a alma dela. Porque no caso da Ogi, no caso da Ogami, é estranho. Ela teve aqueles olhos desde sempre, né? Pelo que a gente viu, quando ela era mais nova. Ela tinha aqueles olhos mais é coisa da técnica em si, mas eu acho que não é diretamente por ela ter a técnica. Eu acho que é alguma coisa que envolve o mundo, a parte sobrenatural de Jujutsu. Porque o Toji, quando ele estava normal, no corpo do neto dela, ele não estava com os olhos daquele jeito. Foi só depois que ficou automático, que ele perdeu a consciência. E aí ele só recuperou a consciência. É engraçado que tem uma tradução bem bosta, né? Mas ele fala que agora que a técnica tá automática, e todas as regras caíram, né? Porque o corpo dele não gasta energia amaldiçoada, o corpo dele não tem energia amaldiçoada. E era pra só a técnica ia acabar quando a energia amaldiçoada acabasse, né? Agora ele tá fundido com um boneco assassino, né? Ele tá fundido com um boneco assassino. Ele vai lutar até ele ser destruído. Mas antes dele ele recupera a memória. Quando ele tem um choque muito forte na alma, né? Eles falam que é um choque na alma, que é uma memória tão forte que dá um choque na alma dele. Ele consegue recuperar a consciência e aí os olhos dele ficam normais. Ele meio que perdeu a influência, né? A influência desse sobrenatural. E aí ele se mata. É esquisito isso aí. Será que a Uro tá amaldiçoada? Tá amaldiçoada e qual tipo de maldição seria? Será que é alguma maldição tipo... Porque o negócio da criança lá do Geto, eu acho que essa maldição foi o Geto que botou, hein? Porque foi o Geto que armou aquela coisa toda. Foi o Geto que armou aquela coisa toda. Ele que soltou a maldição gigante, mas não é capaz de ele ter deixado alguma maldição especial naquela criança. Provavelmente é uma maldição que mexe na alma direto, né? No anime não tem tanta correlação assim, mas o mangá veio antes.
E é alguém que pega esses designs, né? Ele provavelmente fez na Uro porque ele achava maneiro, né? E aí depois ele pensa. Só que isso ficou meio estranho recentemente, porque a Uro voltou a ser relevante, né? Com o negócio de Fujiwara e Sugawara. Ela sabe do lado podre de Sugawara, né? Então é esquisito isso aí, dos Fujiwara, na verdade, dos Fujiwara. Então é esquisito isso aí. Será que ela tá amaldiçoada? Será que é algum tipo de maldição que faz com que a pessoa seja fácil de rastrear? Será que tem uma maldição vivendo na alma dela? Tipo a Rika vivia na alma do Yuta? É estranho, né? É estranho. A gente não viu o que aconteceu com o moleque depois que o Yuta exorcizou ele, né? Exorcizou o molequinho lá. Mas estava um lado só do rosto. Então provavelmente a influência da maldição quebrou, né? Naquele ponto. Mas é estranho. No caso do Ogi, e se o Ogi ele foi tentar fazer alguns pactos antes, né, para garantir que os filhos dele fosse seja um pacto espiritual mesmo. Se ele foi tentar fazer uns pactos espiritual para garantir que ele ia ter filhos homens e filhos fortes, e aí o negócio não deu certo, ou talvez ele não teve como cumprir o pacto ou será que ele amaldiçoou alguma coisa e aí ele ficou amaldiçoado daquele jeito? O negócio virou pra ele e amaldiçoou ele daquele jeito. Ele ficou com os olhos daquele jeito. Porque pode ser alguma coisa de alma corrompida, tá? Porque o Og, ele é um cara desprezível. Principalmente, um cara bem mais desprezível do que o Naoya, na verdade. Então é esquisito. A Ogami, ela era bem desse tipo também, né? Ela usava a forma das pessoas, dos entes queridos das pessoas pra matar as pessoas. Então é bizarro aquilo ali. E o negócio dela mexer, talvez a técnica dela tivesse regras específicas, né? E aí quando ela quebrou, ela foi corrompida. Talvez não era para usar daquele jeito, né? Talvez não fosse normal uma sacerdotisa usar a técnica dela para matar gente, né? Talvez seja isso. E aí ela ficou corrompida. E aí depois, né? Depois a técnica corrompe a pessoa quando dá um erro. Talvez seja isso. Mas eu não faço ideia do. Eu acho, né? Agora eu acho que a Uro vai voltar a ser. Porque a gente não viu que ela morreu, não confirmou que ela morreu, confirmou que o Ryu morreu, mas não confirmou que ela morreu. O Ryu ele meio que dá a entender que ela também sabe técnica reversa, né? Só que recuperar um braço não ia ser fácil. Ela tava muito machucada ali quando ela lutou, né? E aí o Yuta traz de volta esse negócio de ser Fujiwara e Sugawara, e aí tem os olhos verdes do Yuta, né? Agora, do Gota, tem aquela capa estranha do volume 31 do Sukuna segurando uma caveira cortada com os olhos verdes, né? Então eu acho que pelo menos essa ligação especial do Yuta, né? Essa origem especial do Yuta, essa descendência especial dele de Fujiwara misturada com Sugawara volte, talvez a Uro volte. E talvez a gente tenha alguma coisa a ver, a gente descubra alguma coisa sobre esses olhos dela especiais, porque o resto da galera não tem esses olhos. Até o do Ogi, do pai da Maki, é estranho, porque os olhos dele parece que ele não tem pupila nenhuma, parece que ele é cego. É muito estranho isso aí. Eu descarto ela ser parente de maldição, porque tem vários. Se nesse caso o Chozo e o Ketsuzo teriam também, né? Foi só o Ezo que nasceu com os olhos estranhos. Então eu acho que é coisa do pai dele específico, né? Porque cada um deles era filho de uma maldição diferente. Vocês lembram, né? Era filho de uma maldição diferente. Cada um dos pinturas era filho de uma maldição diferente. Então talvez seja o tipo de maldição. Talvez seja uma maldição que influencie na alma direto. Pode ser isso também. Mas eu deixo a pergunta pra vocês. O que vocês acham disso aí? Qual que vocês acham que é o tipo de maldição dela? Isso tem a ver com a traição que ela sofreu pelos Fujiwara? O que vocês acham disso aí? Mas eu deixo isso pra vocês. Hoje foi um negócio mais rápido, porque é uma coisa... Nem ia ter vídeo hoje, tá? Eu tô preparando o vídeo de maldições. E aí veio esse negócio aqui que não ia caber no vídeo grande de maldições. Então eu vou deixar essa teoria pra vocês, né? Qual é a maldição da Uro? E se ela é amaldiçoada mesmo. Mas é isso, eu fico por aqui. Tenha um excelente resto da semana e até mais, galera. Tchau, tchau.